daquele momento de pausa. Eu coloco na mão do Senhor e eu preciso esperar que Ele vai fazer. Isso é esperança. Esperança do cristão, ela é diferente da esperança no mundo. Ela é um elemento da nossa fé que nos move a perseverar nessa carreira que nos foi proposta pelo nosso Salvador. Então, há muitas pessoas que entram na igreja querendo algo imediato, querendo uma cura imediata, querendo uma transformação imediata, querendo um milagre imediato. Mas quando ele entra na fila para esperar, ele quer pular as cadeiras, ele quer burlar o sistema, ele quer ir na frente. Na Bíblia nós vemos o caso ali de Sara, quando ela recebeu do anjo a palavra de que ela seria mãe. E aí ela fez o quê? Ela começou até esperando, mas de repente ela está demorando demais. Eu vou precisar fazer alguma coisa, eu vou pular umas cadeiras aqui nessa fila e vou tentar resolver isso para se realmente acontecer. E quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes nós queremos pular as cadeiras, subir rapidamente para tentar resolver alguma coisa de nós mesmos? Porque a gente recebeu a promessa, mas aí a gente acha que a promessa precisa de uma ajuda para ser realizada. Então o que nós precisamos entender é que quando nós recebemos de Deus a proposta do nosso Salvador, que é de uma vida eterna com Ele, nós precisamos confiar e esperar com paciência que isso vai acontecer. Quando a gente olha para a igreja do primeiro século, nós vemos ali, eu estava relendo recentemente, o momento que Pedro faz ali aquele grande discurso, aquela grande fala sobre, ali durante o dia de Pentecostes, todas as pessoas que estavam ali ouvindo, eles estavam em grande efervescência. Pedro estava tão cheio de poder que ele liberou aquela palavra com tanta ousadia, e as pessoas que estavam ali ouvindo aquele sermão de Pedro, eles foram tocados pela urgência daquela palavra. Eles sentiram que quando Pedro falava, porque o acontecimento da morte e ressurreição de Jesus tinha sido tão próximo, fazia com que as pessoas começassem a pensar, então é real, ele vai já voltar, e eu estava lá na crucificação, e eu fui aquele que talvez lançou uma palavra de maldição, que pediu para que ele fosse morto. Muitas pessoas que estavam ouvindo Pedro ali poderiam ter tido participado da crucificação. Então a palavra de Pedro foi muito chocante, tocou aquelas pessoas de maneira muito forte, e aquilo fez com que na hora da mensagem que Pedro liberou, as pessoas se arrependeram, eles choraram, e 3.000 almas se converteram. Glória a Deus. E aí o que acontece? Com o passar do tempo, a gente vai vendo em Atos que a igreja era tão efervescente, ela era tão calorosa com os irmãos, porque eles estavam na urgência da volta de Jesus. Eles estavam naquela esperança tão forte, a qualquer momento ele volta, a qualquer momento ele volta. Mas se nós formos andar um pouco mais e ver as cartas do apóstolo Paulo, as igrejas que foram crescendo e se desenvolvendo, o que a gente vai ver lá na igreja de Corinto é que a igreja já estava perdida. Havia um momento ali em Corintos que eles já estavam totalmente esquecidos da esperança, comendo de qualquer forma, bebendo de qualquer forma, pecando dentro da igreja. Irmãos, aquilo ali é uma coisa interessante. Aqueles mesmas pessoas que chegaram com muita entrega, com muito amor, com muito fervor, querendo o Senhor, querendo essa promessa de salvação, eles com o tempo, a esperança deles foi sendo esfriada. E muitas vezes na igreja moderna nós vemos pessoas que chegam com o coração queimando, aí de repente, mas está demorando demais. Mas eu não pensei que ia demorar tanto a crescer no ministério. Ou então a pessoa pensa assim, eu pensei que a igreja era diferente. Eu pensei que ia ser uma coisa diferente, eu tinha uma expectativa diferente. E aí a esperança dessa pessoa é apagada. Verdade. E isso acontece porque não esperou com paciência. Não esperou com paciência. Muitos dizem pra gente, 2.000 anos Jesus morreu, e antes disso, há tantos mil anos, Abraão recebeu a promessa, e quando será que ele vai voltar? Será que ele realmente vai voltar? Então a esperança, ela precisa ser algo que nos calça, que nos alicerça,
que nos tira do devaneio, que nos tira das inseguranças, que nos tira dos movimentos que acontecem. Então essa lição, ela tem por objetivo nos levar a perceber que a mostrar que a nossa esperança, ela é que Cristo é o alvo da nossa esperança. Explicitar que a doutrina da esperança cristã, ela é enfatizada como uma âncora para a nossa alma. E aí a gente vai entender bastante sobre o que significa essa âncora. O que uma âncora faz para uma embarcação? São ilustrações que nós vamos ver ao decorrer da lição. Então a primeira coisa que eu quero que a gente observe é que quando a gente nasce de novo para Cristo, nós somos convocados a viver uma vida diferente. Então a dose que nós recebemos quando aceitamos Jesus chama-se uma dose de esperança. Quando você diz sim para Jesus, quando você se ajoelha, quando você levanta sua mão, quando você diz eu aceito Jesus, você está recebendo ali a sua dose de esperança. Porque ali você está recebendo uma promessa de que vai ser salvo, está sendo salvo. É verdade. E o que constrange o mundo diante da igreja é porque a igreja diz eu sou salva. E o mundo não entende isso, porque ele não consegue ver, ele não consegue compreender. E aí quando você diz, eu sou salva, pode vir Jesus, que eu estou pronto. Pode vir Jesus, que eu já quero ir com o Senhor para a eternidade. As pessoas não entendem isso. Isso é o chocante. Quem nunca ouviu falar em um testemunho de alguém que na hora da morte, alguém que passou uma vida inteira de luta, talvez de perdição, de pecado, mas que se converteu e que na hora da morte parece que estava vendo os anjos vindo buscar. Eu me lembro de um relato de um irmão da nossa igreja que ele dizia assim, que a esposa dele, ele era um homem tão avarento, ele era um homem tão difícil, ele era um homem tão estranho. E aí, mas sempre na igreja, sempre na igreja. Quando ele adoeceu, ele ficou por um tempo internado e durante a internação dele, a esposa cantava, os filhos cantavam, os pastores visitavam, mas na hora da passagem dele, é interessante demais, parece que ele estava transfigurado, parece que ele ansiava pela eternidade, ele não tinha medo, ele queria a eternidade, porque a esperança dele foi vivificada, a esperança dele foi ativada novamente. E ele ansiava por aquela passagem. Ele dizia, minha esposa, eu vou para o Senhor. Eu sinto Ele me pegando, eu sinto Ele aqui comigo. Eu vejo os anjos me amparando. Irmãos, e a atmosfera no quarto do hospital era sobrenatural. Essa esperança não dá para ser contada. Ela só pode ser vivida. Ela só pode ser experimentada em ação. Não tem medo, porque ela lança fora o medo, ela lança fora a dúvida, ela lança fora o pavor, ela lança fora os questionamentos. Eu sei porque sei, eu sei porque eu creio nisso e eu me apego nisso. Aleluia! Então nós, quando aceitamos Jesus, a primeira coisa que nós recebemos é essa convocação para crer. Creia no Senhor Jesus, creia. Então nós somos convocados a crer. E esse é um fundamento que está baseado naquilo que o Senhor Jesus nos mostrou nele mesmo. Verdade. Sobre a ressurreição. E aí essa é uma obra muito poderosa de Deus que move a igreja de Cristo a trabalhar pela causa do reino. Então o que é que nos move como cristãos? O que nos move? O que é que nos faz caminhar? O que é que nos faz levantar de manhã e quando se deitar à noite? O que é que nos move? Nos move a esperança da volta de Cristo. Nos move a esperança de uma vida eterna com Ele. Nos move a esperança de saber que as dores desse mundo, desse tempo, não podem se comparar com a glória que há de vir. Aleluia, aleluia. Eu penso nisso todos os dias, irmão. Se não for a esperança, não vale a pena ser crente.
é só um ajuntamento de pessoas, é só uma comunidade social. E nós não estamos aqui só porque somos uma comunidade social. Nós estamos aqui porque compartilhamos a mesma esperança, a eternidade com Cristo. Nós ficamos aqui limitados ao tempo, mas nós sabemos que a nossa vida, ela não está limitada ao tempo. Nós somos seres eternos e viveremos na eternidade com o nosso Criador. Nós vamos estar, por mais que pareça incrível isso, falando na perspectiva natural, por mais que seja incrível, nós nos veremos eternamente. Nós vamos habitar juntos com os outros eternamente, para a glória do Senhor e na glória do Senhor. Então, para onde aponta a esperança do cristão? Para onde é que os nossos olhos olham enquanto nós estamos com a esperança? De acordo com o Novo Testamento, queridos, a esperança, ela é uma expectativa favorável e confiante que se funda ao que não se vê sobre o futuro. Então, a esperança, ela é o oposto daquilo que o mundo espera. Porque a esperança, ela te leva na contramão do que os seus olhos não estão vendo. É interessante, porque imaginem, eu olho para esse copo, eu sei o que tem nele e eu já espero que seja água, porque eu estou vendo que é água. Mas quando se trata de esperança, virá um copo e ele terá água. E eu não estou vendo, mas eu preciso crer que aquela água vai me saciar. Então ela exige de mim uma coisa que é mais do que material, ela é espiritual. A esperança tem a ver com confiança, com fé e com paciência, como eu disse no início. Daquilo que eu não espero. A oração, para mim, ela é uma coisa que se envolve muito com a esperança. Quando eu oro, quando eu faço minhas petições ao Senhor, eu estou agindo ali em esperança. Porque ao orar, ao pedir, eu estou lançando uma voto de esperança para o Senhor. Então, nesse caso, a esperança, ela antecipa aquilo que é bom. Olha que coisa interessante. Eu não sei como é que vai ser a galinha daqui a pouco, mas eu tenho a esperança de que ela é boa. Aí você diz assim, mas como? Se você nunca comeu. Mas como? Mas eu tenho testemunhos de pessoas que já provaram e pessoas que me disseram. Por isso que a igreja, como corpo, como instituição, como ajuntamento, ela é tão importante para reforçar a nossa esperança. Porque alguém viveu uma experiência e ele testemunhou, e aquilo vai aumentar a minha esperança. Aquilo vai aumentar a minha expectativa. Aquilo vai aumentar a minha paciência. Quantas vezes nós somos ali afetados por um irmão que viveu uma experiência poderosa, aí você olha e diz, eu quero viver o mesmo. Então você gera o quê? Uma esperança. Ou quando alguém se casa e aí você olha e diz, uau, eu quero viver o mesmo. Ou quando um casal já está há muitos anos em um matrimônio sólido, bendito no Senhor, aí você diz, uau, eu quero viver o mesmo. Você está gerando, a partir do testemunho, o quê? Uma esperança. Você está ansiando por algo que você considera que é bom. Então, muitas pessoas brincam que o céu vai ser muito monótono. O céu vai ser muito parado. É bom essa vida. O céu é aqui. Porque não tem comparação. Não tem nenhuma ideia. Porque a palavra do Senhor diz, aquilo que não subiu ao coração do homem, aquilo que a sua mente não conseguiu imaginar, é o que tem preparado para ele. Ou seja, nada nesse mundo de melhor que você possa imaginar pode se comparar com o céu. Então a minha expectativa aumenta. Se o que eu vejo de bom ainda não é nem metade, pois eu quero. É melhor, então eu quero. Então a expectativa, ela gera em você a antecipação daquilo que é bom. E não por acaso o apóstolo Paulo escreveu que a esperança cristã foi estabelecida por meio de Cristo, a esperança da glória e a esperança nossa. Portanto, do ponto de vista bíblico, podemos dizer que a esperança é a confiança no cumprimento de uma grande expectativa. Por que Jesus ensinava por meio do exemplo? Para que a pessoa pudesse ter a sua esperança aumentada.
Então, toda vez quando Jesus ensinava, ele ensinava fazendo. Fazer isso em memória de mim. Aumente a sua esperança quando você se lembra de mim. Aumente a sua esperança, aumente a sua convicção quando você se lembrar de mim. Porque ele fazia. Então ele ressuscitou Lázaro para mostrar que a ressurreição era possível. Para mostrar que o milagre da cura de alguém que estava morto há 3 dias era possível. E aí se alguém dissesse, mas é porque era um caso especial, era um caso, atípico. Então ele foi lá e ele mesmo ressuscitou. Para dizer que é possível, que nós ressuscitaremos naquele grande dia, se nós não formos com ele levados durante o arrebatamento. Então, o que eu penso é que a esperança, ela precisa ser alimentada, ela precisa ser aquecida, ela precisa ser reforçada, ela precisa ser motivada, ela precisa ser acesa em nosso coração. E esse ativar da nossa esperança, ela acontece por meio da palavra, quando nós lemos a palavra, ela acontece quando nós congregamos com os irmãos, ela acontece quando nós vemos a ação de Deus através de alguma coisa ou de alguma pessoa. Então, a esperança, ela é muito tratada na Bíblia, inclusive nas cartas de Paulo. Quando o assunto da esperança cristã está bem presente nessas cartas, é quando nós percebemos que a esperança na ressurreição dos mortos em Cristo, ela é a esperança também do cumprimento da promessa. Então, o que nós temos nas cartas de Paulo? Nós temos ali ele reforçando, que a esperança, ela será o cumprimento da promessa. Ela nos levará a um lugar de justiça. Ela também nos levará a entender o que é o Evangelho, sobre ser arrebatado. A esperança, ela fortalece em nós o entendimento sobre o grande dia, o dia do arrebatamento. Assim como ela também nos leva até a esperança de vida eterna. De vida eterna. E finalmente a esperança do aparecimento da glória de Deus e do nosso Senhor Jesus. Então nós temos a esperança de sermos ressuscitados, nós temos a esperança do arrebatamento, nós temos a esperança da promessa do Senhor, da volta dele, mas nós temos a esperança de ter uma vida eterna com o Senhor. E isso só pode acontecer porque nós cremos por meio do Senhor Jesus. Sem Jesus nós jamais teríamos confiança nessa esperança. Amém? Amém. Então, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, a esperança aparece como a segunda virtude que é mencionada ali. Então, Paulo diz que esperança, queridos, é uma virtude. Há quem tenha e há quem não tenha. Infelizmente, há pessoas que não têm esperança. O mundo não tem esperança, mas nós temos. E essa esperança é viva em nós. Então, quem é o autor da esperança? É o próprio Deus. É Ele quem cria e gera a esperança em nós. É Ele quem promete. É como quem dissesse assim, eu vou lhe dar um presente. Então, Ele está gerando em você o quê? A esperança. Não é assim? É melhor que não te prometa, porque se prometer, gera na gente a esperança, a expectativa de receber. É ou não é verdade? Porque a pessoa fica ali, prometeu. Já prometeu. E se prometeu, eu quero. Então Deus nos prometeu que Ele iria nos levar por meio de Jesus. Jesus não falou? Eu vou para o lugar que o meu Pai preparou, porque onde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo. Uau! Eu penso, uau, Senhor. Ele disse, eu não quero mais me separar de vocês. Eu vou para o meu Pai, e eu virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, meu Deus, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Que promessa! Eu não vou deixar vocês sozinhos. E Ele ainda faz outra promessa mais poderosa, quando Ele diz, eu vou deixar um Consolador. Vão ser dias difíceis, não serão fáceis, mas Ele vai estar com vocês, e esse Consolador, Ele vai fazer vocês lembrarem das minhas promessas. Ele vai manter em vocês a chama acesa, queimando em vocês. Eu não vou deixar vocês órfãos. Oh, Senhor,
depois mandar o Sim, que incrível. Irmãos, vocês veem que maravilha isso? Eita. Ele disse assim: eu vou e eu quero preparar para vocês um lugar de honra, um lugar especial, para que você que está sofrendo aqui, você viva o descanso eterno, o repouso eterno ao lado de mim, à minha direita. Aleluia! Eu acho isso muito poderoso. Então Deus, por meio da pessoa do seu Filho Jesus e do seu Espírito Consolador, Ele nos prometeu e Ele gerou em nós essa esperança. Então Deus é o próprio Criador da esperança. E é uma consequência do novo nascimento em Cristo. De modo que esse é um processo que envolve uma obra plenamente sobrenatural e espiritual. Não é natural. Não é natural. Não adianta a gente querer falar que isso aqui é algo que vai ser comprovado pela ciência, que vai estar ali sendo debatido nos espaços acadêmicos. Simplesmente não. Então o crente ele precisa primeiro fazer uma resolução. Eu acredito no espiritual. Eu sou um ser espiritual e eu vivo nessa dimensão. E ponto. Porque se nós formos entrar em embates científicos, em comprovações científicas, a gente não vai reforçar a nossa esperança. Muito pelo contrário, nós vamos perder a viva esperança. A própria palavra diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E que iniquidade é essa? É essa inquietação que o mundo tem de tentar desacreditar a palavra. As pessoas tentam desacreditar a palavra em todos os aspectos. Eles pegam a Bíblia e tentam desacreditar. Recentemente eu vi uma pessoa dizendo assim: eu não acredito na inspiração divina da Bíblia. Eu acho que a Bíblia não foi divinamente inspirada. Foram homens que naquele tempo que viviam de acordo com o contexto que eles viviam, escreveram. Então uma pessoa dessa, não adianta a gente ir debater sobre a inspiração. Sabe por quê? Porque para ele não vai fazer diferença. Ele não crê no espiritual. Ele é uma pessoa natural e não passa disso. Porque o ser espiritual entende do que é espiritual. E o que é natural não tem discernimento do espiritual. Então quando eu lembro daquele irmão lá no hospital, vivendo aquela experiência totalmente espiritual, somente os que eram da atmosfera espiritual puderam compartilhar. Então o que eu e vocês temos em comum é que nós não somos pessoas apenas naturais. Nós somos pessoas com discernimento espiritual. Amém? Então isso nos faz um corte entre nós e o mundo natural. E aí Deus, Ele é esse autor. E aí Paulo nos mostra isso nas cartas, que Deus é o autor da nossa esperança. E é por meio dessa viva esperança que nós estamos prontos para suportar as perversidades de todos os dissabores ao longo da nossa jornada até o céu. Queridos, o próprio Jesus disse que não seria fácil. Verdade. Nós iríamos passar por dificuldades, nós iríamos passar por perseguições, principalmente pelo nome dele, por causa do nome dele. Por causa do meu nome vocês serão perseguidos, mas bem-aventurado aquele que é perseguido por causa do meu nome. Então ele vai dizendo assim: vai ser difícil, mas eu estou com você. Vai ser difícil, mas eu estarei aqui. Vai ser difícil, mas eu vou lhe dar força para suportar. Então em todas as adversidades das nossas vidas, nós temos ali a viva esperança, que foi antes mesmo de nós vivermos, já foi dita pelo Senhor que Ele iria dar o escape e o socorro. Então a nossa fé, ela tem sido provada durante a história por meio das perseguições cruéis e muitos desafios e que sempre nos testaram. Às vezes a pessoa fala assim: não, hoje está pior. Hoje, meu Deus, hoje está pior. Gente, vocês estão vendo, está acontecendo isso e isso. Queridos, sempre é ruim. Nunca foi fácil. Nós estamos vivendo as assolações e dissabores desse tempo presente que nós estamos. Assim como quem estava na primeira igreja, na igreja do século I, foi perseguido, foi queimado em praça pública, foi ali colocado como postes
pelaquele imperador, por aquele homem que era lunático em Roma. O que aconteceu também com os crentes na Coreia ou em outros lugares, em outros tempos. Nós vemos, outro dia eu estava relendo aquele livro que o pastor deu, daquele pregador também africano. Então a África muito perseguida, não é de hoje. Não é uma aflição do tempo desse momento. É uma aflição para o crente ao longo da história. Ao longo da história. Então, agora não está pior. Sempre foi ruim e sempre será ruim. Porém, a nossa esperança nunca mudou. A esperança que nós temos hoje foi a mesma que homens e mulheres na fé tiveram no passado. E nós temos, os nossos filhos terão e as gerações futuras também terão até a volta do nosso Senhor Jesus. E o que nos mostra é que a igreja nunca sucumbiu a essas atrocidades. Quanto mais a igreja é perseguida, mais ela cresce. Recentemente as pessoas têm falado, a igreja está sendo palco de muitos escândalos. Será se é só hoje? Será se não teve no passado? Tem hoje, porque nós estamos aqui no presente e estamos vendo. Mas a igreja vai deixar de crescer? Almas vão deixar de ser salvas? O Senhor vai parar de agir, de curar, de restaurar, de operar o milagre que Ele faz? Jamais. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se escândalos são permitidos pelo Senhor virem a conhecimento, é porque Ele quer fazer algo muito poderoso. A igreja não pode ficar com pecado escondido. A igreja não pode ficar com dissensões. A igreja não pode ficar com manchas. Ele precisa lavar a sua noiva, ele precisa adornar a sua noiva, ele precisa purificar a sua noiva, e ela vai chegar naquele grande dia, perfeita, imaculada, plena, para as grandes bodas com o seu noivo. Então a igreja, ela nunca sucumbe, sempre prospera. Então a igreja sempre prospera, sempre floresce por causa da nossa esperança, que é gloriosa, que nunca puderam tirar de nós a confiança da vida eterna em Deus. E aí aqui entra uma questão que pode fragilizar a fé dos irmãos, por vezes. É quando nós vemos realmente um escândalo ou alguma coisa acontecendo no seio da igreja, isso nos abala. Ei, aconteceu assim. Eita, era uma pessoa tão querida. Eita, era um pastor tão famoso. Eita, era um cantor tão especial. E a gente fica pensando assim, meu Deus, como? Como é que pode? Uma pessoa que conhece a Bíblia, tão dedicado, como é que pode? E aí a nossa esperança pode ser abalada. A nossa fé, a nossa confiança pode ser abalada. Mas sabe por que isso acontece? Porque infelizmente a gente olha na dimensão do que os nossos olhos veem primeiro. E o que os nossos olhos veem primeiro? A dimensão natural. O homem, a mulher, as pessoas com quem nós nos relacionamos. E a gente acaba projetando nessas pessoas expectativas no homem. Ah, é um pastorzão. Ah, é um cantorzão. Ah, é um irmão forte. E aí a gente projeta nessas pessoas o que a gente imagina que é o ideal. Só que a gente esquece que essas pessoas, elas são falhas. E é importante que elas sejam falhas. Sabe por quê? Porque quando elas falham, elas entendem que não são semideuses. Elas entendem que estão em um processo de santificação. E enquanto nós não formos plenamente transformados, glorificados, nós ainda seremos falhos. Só tem um que é perfeito. E esse é o Senhor. Então nós podemos sim olhar para as pessoas, porém nós precisamos exercer o que não é fácil. Nós precisamos exercer a capacidade de separar que aquela pessoa não é perfeita. Aquela pessoa, por mais que seja gentil, adorável, de oração, de intercessão, ainda pode cair. Vocês entendem isso? Ainda é falho. E aí, se vocês forem olhar os exemplos bíblicos, muitas pessoas na história da Bíblia, você pode pensar assim, eita, esse aqui era gigante. Uma pessoa com a qual eu me inspiro muito, meu Deus, é
Moisés? Moisés, para mim, meu Deus, Moisés tinha uma capacidade de governo, de liderança, de sensibilidade ao Senhor, de ter tido a experiência que ninguém teve, de ver o Senhor, mesmo que de costas, mas ele entrava na presença e saía resplandecente da glória do Senhor. Meu pai, ele escreveu o primeiro compilado da história, ele escreveu a lei, ele tem uma relevância extraordinária na história da humanidade, porém não era perfeito. É verdade. Não é incrível? Não era perfeito. Tinha medo, era fraco, dizia para o Senhor: eu não consigo, eu não posso, se mostrava fraco, tinha destempero emocional, quebrava as tábuas da lei, batia na pedra com maneira violenta. Não é? Não era perfeito. Outra pessoa que nos inspira muito em adoração, em entrega, em esperança. Gente, poucas pessoas tinham tanta esperança como Davi. Davi queimava pelo Senhor. Davi tinha uma paixão que poucas pessoas naquele tempo tinham. Se você for parar para pensar, naquele tempo de Davi, não tinha templo como a gente tem, em que a gente tem orações, que a gente tem ali um relacionamento íntimo com Deus. Ali era um relacionamento intermediado pelo sacerdote, pelo profeta que vinha falar com você. Então não tinha o livre acesso, tinha um véu que nos separava do Senhor. Mas ainda assim Davi entrava na presença, ele queimava pelo Senhor. Mas Davi, ele era muito sanguinário. Na batalha matava com ferocidade, com violência. Ele adulterou, ele prostituiu, usou da posição de rei para matar um homem. Ele não era perfeito. E isso me alegra demais. Me alegra porque nós não podemos idolatrar, colocar em uma posição de perfeição quem é criatura. Somos todos da mesma matéria, somos todos da mesma forma, somos todos falhos e pequenos. Mas a nossa esperança é quando nós olhamos para esses homens, é que eles se manteram firmes apesar das fragilidades, é que eles se manteram firmes na esperança, na vida de esperança, porque sabiam que o seu Deus Todo-Poderoso era inabalável. O nosso Deus não muda, queridos. O nosso Deus não há sombra de variação. No nosso Deus não há quebra de acordo, quebra de expectativa. E Ele mostra isso para nós. Amém? Então a igreja, ela continua firme, ela não sucumbe diante das adversidades. Então podem ter escândalos, podem ter perseguições políticas, podem ter perseguições ideológicas, podem ter perseguições sociais, mas a igreja vai continuar firme, ela vai continuar de pé, ela vai continuar com a viva esperança, ela vai continuar caminhando. E aí parece clichê o que as pessoas dizem: pode cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Amém? Então, nós aprendemos que a nossa esperança, ela aponta para Cristo. Então, a perspectiva do crente é aquilo que o Senhor nos prometeu. O Senhor Jesus nos prometeu. E essa é uma esperança que está num aspecto escatológico. E como assim um aspecto escatológico? No ponto 2 diz assim: a história da criação se inicia com Deus. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, nos revela isso. Infelizmente, ao desdobrar os acontecimentos do início de Gênesis, o pecado provocou desarmonia da criação. Entretanto, Deus age para que tudo volte a ser perfeito, equilibrado e harmônico. Então, o que Deus faz depois do pecado? Ele começa a traçar um caminho de restauração, de reequilíbrio, de reconexão
conexão com o homem. E esse caminho, ele vai sendo traçado ao longo da história da humanidade. E eu acho interessante que isso, ao longo dos séculos e milênios que vão se passando, o homem vai tendo conhecimento de Deus. O homem vai se aproximando de Deus. O homem vai ali se relacionando com o Criador como quem vai nascendo, como quem vai descobrindo o Criador pela primeira vez. Tem pessoas que quando nascem, já nascem do Evangelho. Mas tem pessoas que com a idade adulta aceitam a Jesus. E é como se ele fosse um bebê de novo. Então a gente vai tendo essa vida de conhecimento do Senhor a partir das nossas vivências em busca desse equilíbrio, de restabelecer essa conexão com o Criador. E isso que o apóstolo Paulo revela a partir da menção que ele faz da abrangência cósmica da morte de Cristo. Essa é a promessa que originou no Éden, com o descendente da mulher, e se revela hoje por meio de Cristo como fio condutor das Sagradas Escrituras. Então, ao longo da história, nós vimos aí, nós, como filhos de Deus, caminhando para nos reconectarmos de maneira integral com o Senhor, de nós vivermos com Ele de maneira plena. Mas não é só pegar do início e jogar a gente na eternidade. Nós precisamos trilhar esse caminho de lutas, nós precisamos trilhar esse caminho de reconhecimento da glória dele, para que nós possamos viver dignamente, sermos dignos da eternidade com ele. Vocês entendem? Então, nós precisamos passar por isso para sermos dignos de estar com ele na eternidade. Então, a esperança do porvir, ela traz para nós um consolo e uma alegria. Como assim? Essa é uma doutrina que nós chamamos de doutrina das últimas coisas, que ela também é denominada de escatologia. Ela estuda as coisas futuras, o que ainda vai acontecer. O que eu acho incrível no nosso Deus é que Ele não nos esconde como devemos viver e como será o nosso futuro. Ele não nos esconde. Ele não nos esconde como nos criou. Ele não nos esconde como nós vivemos. E Ele também não nos esconde como nós terminaremos. Ele mostrou como foi no início. Ele disse como seria o presente. Mas também já apontou para o futuro. Ele já mostrou como seria o futuro. É verdade. E aí quando eu penso naquela carta que saiu ali da ilha de Patmos, estava uma vez estudando sobre isso, e quando João estava ali escrevendo na ilha de Patmos, era uma ilha de prisão, era um lugar inóspito, até para tomar água lá, a água tinha que vir do continente, porque lá não tinha água, lá era como se fosse um lugar vulcânico, as terras não produziam, não tinha água, então era ruim para habitar ali, lá era só para prisioneiros que iam para morrer, é como se fosse um lugar para decretados de morte. Então quando João foi para ali, ele estava vivendo naquele lugar inóspito, mas haviam pessoas que entravam na ilha e voltavam para o continente. E o que é interessante é que quando ele escreveu a carta, era uma carta na língua que eles falavam, com coisas poderosas, mas quando passou pela revista da carta para saber se ela continha alguma coisa que era como uma conspiração, alguma coisa assim, de terrorismo, alguma coisa, eles leram a carta e não entenderam nada. Parecia como se fosse uma história fantasiosa. E soltaram a carta para o continente. Imaginem isso. Para aquelas pessoas, aquela carta não representava nada. Mas para mim e para vocês, aquela carta significava uma esperança. Aquela carta significava uma alegria futura. Aquela carta significava que tudo que nós vivemos, ele não pode ser comparado com a glória que vai vir no futuro. Então aquela carta era muito poderosa, mas os olhos naturais não conseguiram traduzir o que João tinha colocado ali. Então a escatologia, ela mostra isso, como é que as coisas vão acontecer no futuro. E muitas pessoas vivem, especialmente nessa época, especialmente nesse século, com medo do futuro,
com medo do amanhã, com medo, gerando ansiedade, gerando pavor, gerando tristezas, depressões, gerando doenças emocionais. Geralmente as doenças emocionais, elas são pelo alimento que se dá às incertezas. E se eu sair e tropeçar? E se esse carro bater? E se vier um ladrão? E se eu não fechar essa porta? E se o fogão explodir? E se? E aí a pessoa começa, mas eu poderia ter morrido, então eu poderia ter ficado paralítico, eu poderia ter ficado cego. E aí começa a alimentar as incertezas, a alimentar os medos, a alimentar o pavor. Mas o crente, ele não tem medo do futuro. O crente, ele tem uma esperança no futuro. Ele tem uma viva esperança no futuro. Ele tem consolo. O crente não tem medo. O crente tem consolo, tem alegria, porque a Bíblia diz sobre isso, sobre a nossa alegria no futuro. Nesse aspecto que a palavra de Deus nos diz a respeito do que nos aguarda na eternidade com Cristo, é glorioso, é incomparável, em que as aflições desse tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada. Por que essa glória não é revelada agora? Porque ainda não estamos preparados para viver isso. A nossa jornada com o Senhor, ela é galgada nível após nível, até que sejamos considerados varões perfeitos. Até que nós chegamos a essa estatura, nós precisamos caminhar nessa direção. É por isso que a nossa lição, ela está tratando da carreira que nos é proposta. Essa carreira que nos é proposta não é um caminho plano, limpo, sem percalços, sem empecilhos. Não, esse caminho, ele é difícil, ele é doloroso, porém ele tem um destino correto, perfeito e é glorioso. É glorioso. Então, por que a doutrina nos traz esperança? A razão de nós termos esperança é porque nossa confiança está na promessa da ressurreição com Cristo, da nossa transformação, dos que estiverem vivos por ocasião da volta do Senhor. Trata-se de uma promessa gloriosa para reinarmos com o Senhor. É por isso que nós confiamos. E aí alguém pode dizer assim: ok, se a ciência não pode provar a ressurreição, né? Não pode provar, pode ser que tenha sido um lapso, pode ser que tenha sido ali uma passagem, a pessoa deu uma passagem e voltou, não pode comprovar. Se a ciência não pode provar que a nossa esperança na volta do Senhor, mas é muito tempo que se passou, mas é muito tempo, e ele nunca voltou, vou contar uma coisa aqui, alguns podem achar estranho, mas é verdade. Eu estava em um momento da minha vida estava escrevendo a minha dissertação do mestrado, e aí eu estava estudando muito, e um dia eu estava cansada de tanto ler, minha mente estava esgotada. E aí eu fui li a revista, livro da revista, e aí eu estava aqui lendo, isso faz tempo já, e aí de repente meus olhos pesaram. E aí eu abri meus olhos, quando eu abri meus olhos, parece que eu não estava respirando, parece que estava tudo tão claro, não tinha o sol, mas era muito claro, e eu olhava tudo tão amplo, tão grande, e dentro de mim eu sentia, eu estou na eternidade. Meu Deus, eu falei tanto desse dia, eu preguei tanto, eu ansiei tanto, eu esperei por esse momento e eu estou aqui. E eu sentia como se meu corpo não fosse pesado. Eu não era eu mesma, mas eu era eu mesma, mas não nesse corpo. E era uma sensação de paz, de plenitude. E o Senhor é a eternidade contigo. Eu quis isso, eu ansiei e eu estou aqui. E eu chorava, mas não era com lágrimas. É incrível isso. É incrível. E foi rápido, mas foi longo. Talvez vocês não consigam entender o que eu quero dizer, mas nós falamos tanto sobre isso. Nós pregamos tanto sobre isso. Simbolismo é arrebatamento de sentido, né? A gente fala sobre isso, a gente crê nisso e
vai acontecer. E quando acontecer, nós vamos estar como aqueles que sonham. Sabe, o Salmo 26, se eu não me engano, nós estamos como aqueles que sonham. Como aqueles que plantaram chorando e voltaram com seus molhos. Nós estamos plantando, chorando. Nós estamos caminhando, queridos. Mas vai acontecer. E eu tenho plena consciência de que nós vamos estar vivos, sãos, sabe? Mentalmente sãos, para nós reconhecermos: é aqui, é agora. Eu estou aqui. Eu estou na eternidade. Nós estaremos sãos. Quando o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 12, que nós precisamos prestar um culto racional, é um culto inteligente, é um culto com a sua consciência plena, com o seu entendimento, sem emocionalismo, sem como é que eu posso dizer assim, sem estar fora dos seus sentidos. O culto, ele precisa ser consciente. Assim como quando nós somos arrebatados, nós vamos estar conscientes. Assim, quando nós estivermos na eternidade, nós vamos estar conscientes de que aquilo ali é real e que a nossa esperança de viver eternamente com Cristo se realizou. A esperança, ela tem que ser a nossa âncora. E o que é a âncora? A âncora, ela é uma peça pesada de ferro que está ligada a uma corrente grossa que é lançada no fundo do mar, com o propósito de manter o navio firme. Então o navio, ele é levado pelo vento, e esse vento joga ele para longe. Irmãos, é incrível como uma embarcação que anda pelo controle em cima das águas, ela pode ir muito longe se estiver a favor do vento, não é? Porém, ela só tem uma forma, ela não tem pneu, ela não tem freio, né, de mão. Você não pode pisar no freio nem puxar o freio de mão, porque ela não vai parar. Ela não vai parar. Mesmo esses navios mais tecnológicos, que tem muitas coisas ali que fazem com que ele ande, radares e coisas incríveis, se ele parar a parte elétrica, o vento ainda pode levá-lo. Não com tanta velocidade, porque ele é mais pesado, mas ele ainda continua em movimento. Até esses navios mais tecnológicos precisam de uma âncora. Porque a âncora, ela faz com que o navio fique ali, parado. O pastor outro dia contou que o carro desceu. Ele não foi puxar na âncora, né, pastor? O vento levou o carro. Que incrível! Não estava com a âncora puxada, que era o freio. Irmã, se tratando da âncora relacionada à nossa fé, que aqui a âncora ela aparece como uma figura da fé, né? Aí o que acontece? O que eu acho interessante nesse ponto? É que a aprovação, quando vem, ela vem por cima e por baixo, porque aqui está a nau. O vento, ele provoca que as águas fiquem turbulentas. Se você, mesmo você tendo a fé, se você não aprender a usar ela para se manter estruturado, você vai acabar. O que aconteceu com aquela pessoa? Parece que tem tanta fé, mas ela tombou, né? Ela voltou, foi isso. Então, tem que aprender. Tem momentos que a gente tem que aprender a usar, a soltar aquela âncora, mesmo que a prova está vindo aqui por baixo, levantando o navio, ou que está vindo aqui por cima, mas a âncora ela vai servir para aquilo, para te manter naquele local. Porque um dos trabalhos ferrenhos do diabo é nos tirar do local que Deus quer que nós estejamos. E às vezes o que é uma turbulência? É um disse-me-disse, alguém que não gosta de outra pessoa e faz comentários errados, e às vezes você ouve aquilo ali. É hora de você, quando você ouve aquilo ali, é hora de você soltar uma âncora, dizer assim: olha, não vai me abalar, Não porque vai eu me vou ficar aqui, desestabilizar. entendeu? Mas aí, mesmo tendo a fé, mas quando você não aprende a soltar essa âncora, você vai acabar
E quando o pastor fala em soltar a âncora, é deixar que ela te segure. Então, por vezes, pastor, eu percebo que a nossa âncora, que é essa esperança firme que nos estabiliza, por vezes ela não é lançada à mão. A gente não lança a mão da esperança. A gente se deixa envolver, se enveredar por falações, por diz que me diz, como o pastor falou, por movimentos. Porque está todo mundo fazendo, porque está todo mundo caminhando nessa direção, eu vou também. A minha âncora ali não tá firme, não foi lançada. Então, a âncora é essa estabilidade que a alma do crente precisa ter. E é interessante porque coloca como a estabilidade da alma, né? Não é do espírito, é a estabilidade da alma, porque é na alma que repousa as nossas emoções. É na alma que repousa as nossas inquietações. É na alma que repousa os nossos sentimentos. É na alma e não no espírito. Então a gente fica naquela luta constante entre a alma e o espírito. Então a esperança ela é a âncora da alma e não do espírito. Eu achei isso tão interessante porque a alma do crente ela se depara com incertezas. O espírito não. O espírito ele é firme. O espírito tem um direcionamento. O espírito é a nossa conexão mais direta com o Senhor, enquanto que a alma, ela é os nossos desejos, a alma é as nossas incertezas, a alma é as nossas inseguranças, a alma é o que faz a gente vacilar. Aí o Espírito vai lá e chama a gente de volta. Então a âncora tem que ser para a nossa alma. Amém? Então por que a esperança do Cristo, porque a esperança do crente é a melhor? A esperança que traz certeza à alma do salvo não pode ser comparada com a esperança dos ímpios, como eu falei antes. Paulo afirma que sem Cristo não há esperança para o ser humano. Um dia eu vi uma amiga, a gente estava no trabalho, e a gente estava falando sobre uma situação lá, de uma questão, e eu falei assim, eu creio que vai dar tudo certo, que o Senhor vai resolver. E ela disse, eu acho tão bonito tu ter essa fé, tu ter essa esperança, eu não consigo. E eu invejo isso. Olha que coisa dolorosa, né? Tem pessoas que não conseguem crer. Simplesmente assim, irmãos. Não conseguem. E às vezes eles nos julgam, eles nos perseguem, é porque eles nos invejam. Eu não gosto da palavra inveja, mas é porque eles desejam ter aquilo que nós temos. Essa confiança, essa fé. Tem pessoas que simplesmente não conseguem crer. Amém? Então, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Que é interessante que se nós formos olhar, há muitas diferenças com relação à esperança. Então, nós que somos crentes, a nossa esperança é em Cristo. Mas há religiões por aí que a esperança deles é em coisas diferentes. Por exemplo, há esperanças em culturas humanas. Há exemplos de religiões que buscam a esperança em uma história cíclica, como o hinduísmo, que eles confiam que eles nascem, eles morrem e aí eles ressurgem novamente, eles reencarnam. Então para eles a esperança, eu fui ruim nessa vida, quando eu reencarnar eu vou ser bom. Eu sofri nessa vida, quando eu reencarnar vou ter uma vida melhor. Então tem religiões que a esperança deles é num ciclo que eles imaginam que se repetem, mas que eles também não podem provar. E aí também há outras que buscam pautar a sua esperança na astrologia, na quiromancia, em várias práticas pagãs que a Bíblia rejeita. Então, para nós, a gente sabe que o mundo, ele busca esperança no que ele pode controlar. Há exemplo disso a política. A política, ela promete, por meio das campanhas, coisas que eles dizem que vão fazer. E aí eles geram no seu eleitorado a esperança de que aquele candidato é o melhor para aquela posição. Então ele gera por meio das falas, por meio das promessas, por meio da campanha que ele levanta, que ele é o melhor, que ele é o que pode fazer. Aí a pessoa fica naquela esperança de que realmente, que agora o vereador, que agora o prefeito, que agora o presidente, esse governador sim. Então a pessoa gera o quê?
esperança porque Ele prometeu. Ele promoveu essa esperança. E aí, quando aquela esperança é frustrada, o que acontece? Ah, porque eu votei tanto nesse presidente. Ah, porque eu acreditei tanto nesse presidente. E ele acabou sendo uma pessoa incapaz de cumprir com o que ele prometeu. A esperança passa a ser uma decepção. A esperança ali é frustrada, é decepcionante. Irmãos, eu não sei se vocês já tiveram uma esperança frustrada. Você olha um presente bem embalado, bem bonito, uma caixa. A gente gosta de presente quanto maior, não é? Mais animada a gente fica. E o papel é bonito, e o laço é bonito, e tudo está gerando em você a esperança de que vai ser o melhor presente. Mas quando você abre, é um sabonete. A caixa era maravilhosa, ela gerou em você a esperança de que seria o melhor presente. Mas quando você abre, é decepcionante. É decepcionante. Quantas pessoas não se decepcionam com um vereadorzinho, né? Com um prefeitinho, com um presidentezinho? Quem nunca se decepcionou com alguém? Quem nunca gerou uma expectativa e aí a sua expectativa foi frustrada? Então, para nós, a nossa esperança, ela é diferente. O Senhor Jesus mostrou e provou. Ele abriu o presente na nossa frente. Sou eu. Eu que curo, que restauro, que levanto os mortos, que ressuscitei. Vou para o Pai, vou mandar o Consolador veio. Todos nós sentimos o Consolador. Todos nós sentimos a presença dele. Nós podemos atestar que o presente é bom, porque nós já estamos testando, né, ele. Quando a gente está ali no momento de glória, sendo visitado e falando língua estranha, sabe? Tendo as experiências sobrenaturais com o Senhor, sendo impactado com algo que você nem pediu e recebeu, que você sente a glória, você sente a presença, você está provando um pouquinho do que vai ser a eternidade. Só um pouquinho. Você está pisando ali na portinha. E eu digo para vocês, tem uma canção que diz que quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe ficar. Vocês já ouviram essa canção? Isso significa que quando a gente pisa, oh meu Deus, quando a gente pisa na presença, que sente a glória, irmãos, o mundo não nos atrai mais. Palavras mentirosas não nos chamam mais. Sabe, a gente anseia por Ele, a gente quer Ele. A gente quer Ele, o gozo da presença dEle, viver com Ele, não se cansar, não chorar, não ter medo do amanhã. E Ele nos permite isso. Quando nós pisamos nesse lugar, é por isso que a gente não se desvia, é por isso que a gente não fica cocheando entre dois pensamentos. Amém? Então, mantendo a firme esperança, à luz do Novo Testamento, afirmamos que a segunda vinda de Cristo é o grande motivo para o crente permanecer firme e manter sua esperança, de modo que isso requer uma vida de pureza para desfrutar da presença, da promessa do nosso Senhor Jesus. Naqueles dias, os discípulos de Jesus entendiam que a vinda seria de maneira iminente. Como eu falei, a primeira igreja achava que já era agora, que Jesus já estava voltando agora, que era uma vinda iminente e que isso poderia acontecer a qualquer momento. Semelhantemente, nós devemos estar em prontidão, aguardando o dia como se fosse agora, como se fosse nesse momento, que o arrebatamento esteja acontecendo agora na nossa igreja. Nós não sabemos o dia nem a hora que o Senhor virá, mas a nossa parte, o que é que nos cabe, irmãos, é nos mantermos na viva esperança, firmes, como diz lá em Lucas capítulo 18, verso 8. Nós precisamos nos manter firmes, confiantes, crendo que o nosso Deus, Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. Amém? Ele não é como o homem. Ele não é como o homem.
E aí a gente conclui dizendo que as lutas, os dissabores, as provações, a morte, dentre outras coisas, o salvo em Cristo foi até enfrentar essas coisas, mas ele tem a sua esperança verdadeira, que é Cristo nosso Senhor. Assim seguiremos para a nossa jornada, sem medo, irmãos, sem temor, sem perder a nossa fé. A história testemunhou que o cristianismo cresceu, que ele prosperou, porque os cristãos entenderam que essa vida, ela é provisória. Podem acontecer escândalos, podem acontecer coisas que podem tentar desacreditar a nossa fé, tentar desacreditar a igreja, mas ela vai continuar crescendo, porque ela continua vivendo a viva esperança. Então nos mantenhamos firmes à confissão da nossa esperança, pois o que prometeu é fiel para cumprir. Amém? Deus abençoe vocês, queridos.